De acordo com a cobertura que nós fazemos em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, sobre o caso da deputada federal e pastora Flor de Lis, nesta audiência da data de hoje, mais uma testemunha confirma a presença de Simone dos Santos, filha da deputada federal, na cena da execução do pastor Anderson do Carmo, como trouxemos em primeira mão em uma matéria que trazia ali todos os relatos que foram prestados naquele instante perante os nossos olhos. Nós trouxemos essa informação aqui, sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, seu comentário. Eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar sobre isso. Presta atenção nessa matéria aqui, ó. Julgamento do caso de Flor de Lis, a fonte é o Hora Brasília. A filha biológica teria disparado contra o pastor. Essa matéria saiu no dia 27/11, justamente na outra audiência, onde lá estávamos também cobrindo neste plenário a audiência da deputada, que a matéria informa que você tem dentro da cena da execução do Anderson, a André Bigode. Outra informação que causou espanto por parte dos presentes no julgamento foi de que André Bigode e Lohane, não sei se você consegue ver muito bem, mas está aqui em cima, a matéria do Hora Brasília. Outra informação que causou espanto por parte dos presentes no julgamento foi a de que André Bigode e Lohane seguraram o pastor Anderson para que Simone disparasse contra ele na região genital. As informações são do jornalista e youtuber Diego Ganoli, que está acompanhando pessoalmente o julgamento. Confira a transmissão ao vivo. Essa transmissão foi feita lá na porta, no pátio da entrada do fórum. E a informação que nós vamos conversar agora, ela traz aqui um relato da audiência que acontece agora, que confirma a informação que nós trouxemos em primeiríssima mão, lá fazendo cobertura da audiência, tá bom? Então, deixa o seu like, seu comentário, verifica a inscrição, vamos lá pra gente conversar, porque acaba de sair uma nova informação sobre essa história, né? Uma nova testemunha. Nós já sabíamos disso e está se tornando uma situação, né, assim, difícil, né? Você saber de algumas informações e não poder tratar publicamente. Bom, uma testemunha confirma a versão de que Simone, filha da Flor de Lis, estava lá na cena, sim, né? E essa testemunha confirmou na audiência de hoje, nessa audiência que acontece agora. Então nós estamos aí de olho em informações importantíssimas para a solução dessa história toda, tá bom? Testemunha confirma a versão de que filha biológica de Flor de Lis também disparou contra o pastor. Informação seríssima. Matéria de Carolina Heringer. Carolina que está lá também fazendo cobertura com a gente no fórum. Em acariação realizada, deixa seu comentário e verifica a inscrição, tá? Em acariação realizada na manhã dessa sexta-feira, dia 11, no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma ex-frequentadora da igreja da deputada federal Flor de Lis dos Santos confirmou ter tomado conhecimento de que uma segunda pessoa disparou contra o Anderson do Carmo, na garagem de casa, na casa da família, em Pendotiba, né? Segundo Vivian da Silva, Simone, presta atenção aí na importância do negócio. Segundo Vivian da Silva, quem era essa pessoa que estava lá na cena, na garagem, que disparou contra o Anderson? Segundo Vivian da Silva, Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, também teria feito disparos, né, na região genital do pastor Anderson do Carmo. Ainda de acordo com a testemunha, a presença de outras pessoas na cena foi relatada, na cena da execução, foi relatada pela Cristiana Rangel, esposa do pastor Carlos Ubiraci, que também está preso, acusado de envolvimento na execução. Carlos e Cristina são filhos afetivos de Flor de Lis e moravam na casa. Outro filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos, foi o único acusado pelo Ministério Público de ser o autor dos disparos contra o Anderson. Os outros réus são acusados de praticarem
também esse delito, mas não de serem executores. Nas investigações, não houve qualquer relato da presença de outras pessoas na cena da execução, além de Flávio. Além da participação de Simone, Vivian aponta ainda que outro filho afetivo de Flor de Lis, André de Oliveira, teria segurado o pastor para que Simone e Flávio disparassem. Então o André é o André Bigode, né? Tá aí, já tá até detido. Que coisa pesada, hein? Deixa o seu like aí, seu comentário, compartilha aí nos grupos. Pois é, muito complicado. Abre aspas aqui. Ela, a Cristina, falou que foi algo que ela ouviu na casa de Flor de Lis. O André havia segurado o pastor Anderson para o Flávio e a Simone dispararem contra ele. E que a mãe dela, Flor de Lis, sabia de tudo. Que não caía uma folha da árvore dentro da casa se a pastora Flor não soubesse. A Simone, que havia disparado nas partes íntimas, partes íntimas do pastor Anderson, descreveu aí a Vivian. Portanto, a Vivian comprova, confirma com seu depoimento que Simone estava, não só estava na cena, como disparou também. Questionada pela juíza Neares dos Santos se havia ouvido ainda relatos da participação de Lohane, uma filha biológica de Simone e André, Vivian afirmou que sim, mas não se recordava exatamente o que teria sido. O envolvimento de Lohane na execução do Anderson está sendo investigado pela Polícia Civil em um terceiro inquérito aberto sobre o caso. Logo após o depoimento de Vivian, Cristiana foi ouvida e negou que tivesse feito os relatos sobre a execução para a frequentadora da igreja. Questionada pela juíza se havia recebido alguma ameaça para não confirmar a história relatada por Vivian, Cristiana negou. Tem coisa estranha, a juíza já sacou, hein? Abre aspas, não quero me manifestar porque não vi. Como vou falar uma coisa que não vi? Afirmou a Cristiana, esposa do Carlos Ubiraci. Após a negativa, Cristiana confirmou que há uma espécie de lei do silêncio na casa da deputada e somente pode ser dito aquilo que a parlamentar autoriza. Tá aqui a resposta para todo mundo que pergunta por que todo mundo sabia e ninguém denunciava nada. Tá aqui, ó. Há uma lei do silêncio. Vai numa favela e quebra a lei do silêncio aí. Mete a boca e fala alguma coisa para você ver. A nova versão para a execução surgiu há 2 semanas, durante o depoimento de Regiane Rabelo, na segunda audiência do caso. A empresária, que é próxima de alguns integrantes da família de Flor de Lis, afirmou ter ouvido de Vivian sobre o relato de Cristiana. Segundo Regiane, Cristiana havia contado para Vivian que Simone, André e Lohane também estavam na cena da execução. Diante do depoimento de Cristiana, que estava na plateia da audiência. Nesse dia nós estávamos todos juntos lá na plateia, nós na parte da imprensa, Cristiana lá para trás, logo atrás de mim, 3 ou 4 cadeiras para trás da minha cadeira, no plenário. Bom, enfim, depois lá do depoimento de Regiane, foi descoberto que Cristiana estava na plateia e foi convocada para depor. No entanto, negou que tivesse falado sobre a execução para Vivian. Diante da negativa, a juíza Neares dos Santos Carvalho Arce determinou que a Vivian fosse intimada para depor. Ela foi ouvida na última sexta-feira, dia 4, no terceiro dia de audiência, e confirmou ter ouvido de Cristiana a versão narrada por Regiane. Diante da contradição, a juíza marcou a acariação para a audiência que ocorre nesta sexta-feira, dia 11. Na 4ª audiência do processo, além da acariação, serão ouvidas 14 testemunhas de acusação e defesa, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações e vamos lá para baixo agora para a gente debater nos comentários. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.